Sejam muito bem-vindos nesse workshop de hoje, que é sobre o temperamento fleumático. Então, nós estamos fazendo uma série de workshops com o tema de cada temperamento. Todos os 4 temperamentos humanos terão o seu workshop. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse workshop de hoje é sobre o temperamento fleumático. Você convive com alguém que é fleumático? Você quer saber qual é o temperamento da pessoa que você convive? Você é do temperamento fleumático? Comenta aqui pra mim se você é fleumático ou se é alguém que você convive que é fleumático. Seja bem-vinda, Tânia, bem-vinda a todas vocês. Então, pra gente entender temperamento, a gente tem que entender a importância. Por que é importante eu entender do temperamento do meu, da pessoa que convive comigo? Gente, porque isso é uma chave poderosa de autoconhecimento. Muitas vezes esse processo é tão difícil, né? Se perceber, se conhecer, e quando você descobre qual é o seu temperamento, você conhece as suas forças, as suas fragilidades, os pontos de transformação, os pontos de atenção para você vencer aquelas más tendências que te bloqueiam, você alavanca teu processo de evolução, amadurecimento, seus relacionamentos, a sua vida pessoal e profissional. Então, nós precisamos entender dos nossos temperamentos das pessoas que convivem conosco, né? Precisamos, é urgente. Então, se você quer alavancar todos esses setores da sua vida, conheça, use essa ferramenta de autoconhecimento. Então, hoje nós já fizemos o workshop do temperamento melancólico, tá lá no YouTube, tá, gente? No YouTube, Michele Ribeiro de Mel. Hoje a gente vai falar do temperamento fleumático, que é o temperamento mais tranquilo dos temperamentos, é o temperamento paz e amor, né? Mas, gente, preste muita atenção. Pra gente conhecer um temperamento, descobrir qual é o seu temperamento, você precisa entender a estrutura dele. Muitas vezes a gente vai pelas características e pela característica a gente muitas vezes não se encontra. Porque eu posso ter características de todos os temperamentos. De todos. Então você pode ter muito do colérico e não ser colérico, você pode ter do sanguíneo e não ser sanguíneo, você pode ter um pouco do melancólico, mas você é fleumático. Então, precisamos entender a estrutura deste temperamento para que você possa aprofundar no seu processo de autoconhecimento, alavancar os seus relacionamentos, alavancar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, tá bom? Pessoal, o som tá bom? Porque eu estou com o microfone, se ele não estiver bacana, vocês me avisam que eu tiro. Eu achei que a live da semana passada não ficou boa o som. Então me fala se o som tá bom, Fabinho, vê se o som tá bom, por favor. Senão eu faço sem o microfone, que também fica tranquilão, tá? Então vamos lá, para começar, quem aqui é fleumático? Por favor, diga eu, para eu saber quantos nós temos de fleumático aqui. Quem aqui convive com um fleumático, diga convivo, para eu entender para onde a gente caminha na live hoje, tá? Então, para quem eu sou fleumático, eu convivo com, para quem convive com o fleumático. Afinal de contas, quais são os temperamentos? Os 4 temperamentos são os quentes, que expandem, colérico e sanguíneo. A Lila convive com todos. E a Lila é melancólica, se não me engano, né? Os temperamentos frios são o fleumático e o melancólico, tá? Os quentes, sanguíneo e colérico. Então, pra gente aprender sobre temperamento, vamos logo para a estrutura dele, tá? Então, a estrutura do temperamento fleumático, esse temperamento mais calmo, mais tranquilo, pacificador, diplomata, equilibrado, estável, é tudo de bom, né? É o meu temperamento, tudo de bom. Então, para a gente entendê-lo, é preciso entender que a sua estrutura ele é frio. O que quer dizer com isso? Que ele é frio? É uma pessoa fria? Não, né? A estrutura do temperamento é um temperamento frio. Quer dizer introspecção.
O fleumático traz em si esta característica de ser introspectivo. Quer dizer que ele não pode ser uma pessoa comunicativa? O que vocês acham? Pode, claro, mas a estrutura fria diz que a sua velocidade de reação é mais lenta porque ele não expande como fogo. O fleumático é representado pela água, ele funciona ali como a água. O fogo, que é o colérico, expande. Se você coloca, tem lá um fogo, tá pegando fogo na palha seca, joga um pouquinho de álcool para ver como ele expande, né? Aí a água, você joga um pouquinho de água na água, álcool na água, vai expandir? Não. Você coloca o fogo, apaga. Você coloca um objeto ali, depois você tira, ela volta ao seu estado normal. A água não expande, ela concentra em si os seus elementos. Então, o fleumático, esse temperamento frio, significa que ele concentra em si. Quer dizer que ele pensa quando recebe uma informação, um estímulo, um pedido, uma crítica, seja o que for, ele concentra em si. Por isso que a maioria dos fleumáticos tem aquela cara de paisagem, né? Eu já ouvi muito isso. Você faz cara de paisagem, quando você tá com raiva, você tá com a mesma cara de quando você tá feliz. Ai, gente, não acho que eu sou bem tanto assim, não. Mas assim, fica com cara de raiva, né? Eu que trabalhei muito tempo com uma colérica e ainda trabalhamos, ela faz cara de má, faz cara de brava. A cara do fleumático bravo é essa cara assim. Tá feliz? Tô. Mas não faz cara de feliz, mas eu tô super feliz, né? Então ele tem aquela cara mais de paisagem. Por quê? Porque ele concentra em si, ele precisa entender o que está acontecendo para devolver. Para agir, para reagir, ele pensa, ele reflete, ele para até para entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele precisa de um tempo para entender tudo aquilo que está acontecendo. Quando o fleumático recebe uma notícia ruim, ele para pensar em tudo aquilo que está acontecendo, diferentemente do colérico, que já devolve rapidão, né? Se tem uma sala de aula, o professor fala, preciso de alguém aqui para fazer um experimento comigo, vai levantar quem? O fleumático? Vai levantar um sanguíneo, muito provavelmente. Né? Ele já levanta, ele se empolga e ele expande, ele reage rápido. Já o fleumático vai pensar nas probabilidades, ele vai pensar se entendeu mesmo, né? Então, esta característica é própria do temperamento frio. Dá para entender, gente, o que é o frio do temperamento? Porque é aí que você entende o seu temperamento. Se você é frio, você só pode ser fleumático ou melancólico. Mas em casa eu sou assim, eu respondo pro meu marido rápido, eu respondo pros meus filhos na lata, tá? E quando você tá numa reunião de trabalho que você acabou de conhecer as pessoas, você também é assim? Não, aí eu fico mais na minha, esperando, analisando o momento, né? O ambiente, não tem problema de ficar na minha ali. Se precisar, eu também falo, né? Mas eu fico mais ali no meu cantinho. Então, assim, a gente aprende características, a gente aprende para o fleumático, o natural dele é esse estado de concentração, de introspecção. Mas ele é extremamente adaptável e ele aprende, gente, muito. É o temperamento, eu acho que um dos temperamentos mais fascinantes, porque ele é como um camaleão. É difícil de você reconhecer, às vezes, um fleumático, porque se ele está, é como a água. A água, ela toma a forma do recipiente. O recipiente desta água agora é esse recipiente. Se eu jogar na bacia, vai tomar a forma da bacia. E se eu jogar no chão, vai ficar plana. Então, quando você educa uma criança fleumática, dá o recipiente que ela precisa para se desenvolver bem e ela vai deslanchar. Agora, ela precisa de estímulos, né? Então, esse temperamento é fascinante, porque ele vai se moldando, se adaptando às circunstâncias, à dança. Ele dança conforme a música.
Se você foi educado por um sanguíneo, por um colérico, se você mora numa casa com o esposo ou a esposa que é sanguíneo, que é colérico, que é mais expansivo, que reage rápido, você vai aprendendo a lidar com eles, você vai aprendendo a mudar algumas características por conta de ser fleumático, por ser extremamente adaptável. Por isso, sim, nem todo fleumático é igual. Eles são muito diferentes entre si, mas todos têm esta velocidade de reação natural da mesma forma. Você pode aprender uma velocidade mais rápida? Claro que pode, e eu sou prova viva disso. Porque eu convivo há 20 e tantos anos, quantos anos, Fábio Aguilar? Coloca aí. Com um sanguíneo. Extremamente impulsivo, reativo, cheio de energia para algumas coisas, empolgável, enfim. E eu fui me moldando nesse ambiente, né? E por vezes eu reajo rapidão com ele. Geralmente, né? Agora, quando tem um problema envolvendo uma coisa séria, que eu preciso tomar uma decisão e é algo muito sério, eu preciso parar para pensar. Eu preciso parar para entender, para ver qual que é a melhor, qual que é a melhor medida a ser tomada. E muitas vezes eu vou até ele, olha, tá acontecendo isso, a gente conversa, eu consigo, né? Ele expande muito, eu concentro, a gente consegue um meio termo aí. Então, existem características aprendidas. Dá para entender isso, gente? As características podem ser desenvolvidas, você modifica. Eu sou úmida, ele é úmido. A gente sabe que a gente está junto há 20 e poucos anos. E dá para imaginar, né? Tanta umidade junto aqui nessa casa, né? Chega o aniversário de casamento, a gente lembra, nossa, foi ontem, né? Foi, puxa vida, né? Parabéns e tal, mas é muita umidade numa casa só. É uma leveza, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado com essa leveza em algumas questões. Então, gente, dá para entender que as características se modificam. Se você for educado dessa forma, se você tem essa religião, se você entrou num processo de autoconhecimento, de amadurecimento, de progresso, de espiritualização na sua vida, tudo isso vai te mudando as suas características. E existem também as variações de temperamento, mas que a gente não vai entrar nisso aqui, porque senão vai confundir geral a cabeça de todo mundo. Entendida a estrutura do que é um temperamento frio, que concentra as informações em si para refletir, para pensar e decidir, aí nós vamos para o aporte do temperamento fleumático. Qual é o aporte do fleumático? Ele é úmido. Úmido. O que significa isso? A água não é úmida? Ele não é representado pela água? Então vamos lá. O que é frio e úmido? A água. A umidade diz respeito, gente, de como o temperamento, de como a pessoa retém as impressões da vida, dos acontecimentos, as coisas boas que acontecem, as coisas ruins que acontecem, as mágoas. De que forma que o fleumático retém isso? Vamos pensar na água. Você coloca a tua mão nessa bacia de água e você tira. Reter? Não houve a marcação, né? Como a gente faz assim com a terra. A terra que é o melancólico. Você coloca o copo inteiro na terra. A hora que você tira, está a marca desse copo certinha. Por isso que o melancólico retém, ele guarda, aquilo fica nele durante muito tempo, ele sente durante muito tempo aquilo que o marcou, seja bom ou seja ruim. Já o fleumático, você coloca esse copo dentro da bacia, tira o copo, marcou? Não. Logo a água para até de trepidar e volta para sua placidez, para sua calmaria e não retém nada, gente. Não retém. Esse ponto eu sempre me incomodei. Antes de conhecer os temperamentos, era uma luta. Sim, é possível sim, Ana. É possível o fleumático ficar traumatizado? Sim. E quando ele fica traumatizado, ele modifica suas características. E aí, lembra que ele é um camaleão, né? Que ele vai se moldando conforme o recipiente?
Ele pode ser até confundido com colérico, ele pode ser confundido com melancólico, mas ele continua sendo fleumático. A gente vai falar dessas questões, tá? Das mudanças, das características, o temperamento continua igual, tá? O temperamento é sempre temperamento, é uma base, é o alicerce, é a sua estrutura mineral. Você nasce com aquele temperamento, você segue com ele a vida toda. As características do temperamento vão se moldando, você vai modelando uma personalidade mais evoluída, mais amadurecida, tá? Então ele pode ser mudar essas características por conta desse trauma. Não é porque ele não marca que ele não fica traumatizado, ele fica. Só que ele vai sentir diferente do colérico, porque o colérico, quando ele recebe uma mágoa, o melancólico, quando ele é magoado, ele sente aquilo por muito tempo, dói por muito tempo. O fleumático tende a diluir e dissolver na água. Dissolve e com o tempo passa e ele não sente mais. Só que para as coisas boas também. Ele recebe uma promoção, ele recebe um presente maravilhoso, aquilo é super legal, ele adora, só que aquilo dilui. Aquilo dissolve, gente. E isso é complexo, porque as coisas boas também dissolvem. E aí, por dissolver, por diluir, por não marcar e por não reter as impressões, né? Então, todo temperamento úmido não retém. Por isso que os sanguíneos são tão carentes. O meu sanguíneo tá aqui. Por quê? Porque não retém, dá aquela impressão, será que eu sou amado? Né? Aquela criancinha que fala, mamãe, você me ama? Todo dia. Você me ama? Mamãe, mas você me ama mesmo? E você fala, você mostra, você fala, você tem que entender a linguagem de amor da sua criança. E vai demonstrando amor e falando, eles precisam de fala, né? O sanguíneo precisa de fala, o sanguíneo precisa de toque, o sanguíneo precisa que você fale toda hora. O fleumático, ele já é mais frio. Então, com essa frieza junto com a umidade, ele não retém, mas também não vai ficar te cobrando, né? Ele é extremamente adaptável, tá tudo bem, tá tudo ruim e ele tá achando que tá tudo bem. Então, fleumas, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, essa característica, essa habilidade, isso é um poder de adaptação, é maravilhoso. Gente, sanguíneos falam demais, eu tenho 2. É a Paula que tá falando, né, Paula? Eu tenho 2 em casa, eu tenho um marido e uma filha, eles me deixam louquinha. De verdade, tem dia que eu falo, entrei em tilt, HD pifou. Não dá, eles falam muito, Paula, demais. E a gente fala de menos, né? Eu falo de menos. Aí tem dia que meu marido fala, você tem que falar onde você tá, pra não ficar preocupado. Eu falo, mas o óbvio precisa ser dito, eu tô no lugar de sempre. Você tem que falar o que você tá sentindo, o que você tá... Como é que foi seu dia? Foi tudo bem. Minha pergunta pro fleumático, como é que foi seu dia? Tudo bem, normal. Tudo bem, tudo certo. Aí o sanguíneo fica muito doido com isso, né? Normal como? O que aconteceu? Como é que você te pergunta? Você não precisa nem perguntar pro sanguíneo como é que foi seu dia. Ele já chega, abre a porta e fala. A conversa estava lá, tudo o que ele precisava falar para tirar dele aquilo tudo é diferente, né? Então a gente precisa entender como cada um funciona pra gente se relacionar bem. Tem dia que eu preciso falar assim, tempo, porque eu tô precisando elaborar um negócio aqui e eu não consigo elaborar se você tá falando comigo, né? A minha filha é a mesma coisa. Então, gente, a gente tem que entender. Thelma, aqui também, Thelma, meu esposo e minha filha também são sanguíneos, pensa. Eu sou uma fleuma treinada, né? Tem que treinar na prática. Nossa, Tânia, que beleza, hein? Que beleza, convive com as 2 coléricas. Muito bom, Tânia. Você também vai treinar na prática, Tânia. Todo mundo fala assim, quem foi que falou que precisa... Hoje eu preciso aprender a ter paciência com os fleumáticos. Levanta a mãozinha aí. Vamos confessar, gente, que nós fleumáticos temos que ter muita paciência com sanguíneo e com colérico, né? Porque eles são tão expansivos. A gente tem que ter muita paciência. A gente tem. Desculpa, mas a gente tem paciência. É duro, né? Marido melancólico ou sanguíneo. Nossa, que beleza.
Raíssa do céu, vamos aprender sobre temperamento aí com urgência. Urgência, esse marido precisa vir pra live, chama ele aí. Passa a live da semana passada pra ele, tá? Que foi só sobre o melancólico. A gente entendendo, a gente se relaciona tão melhor, né? Eu vou confessar que eu queria mudar meu marido. Eu queria que ele fosse menos expansivo, gente. Eu saía pra fazer as coisas com ele, eu não conseguia chegar no lugar. Porque a gente mora numa cidade pequena, ele conhece todo mundo. Mesmo que ele não conhece, ele conversa. Então, é assim, eu não conseguia andar, chegar no ponto final. A gente descia do carro até chegar, por exemplo, numa loja, num lugar, não dava, demorava meia hora pra chegar. Porque ele ia expandindo com todo mundo que chegava. E parava, conversava, comentava, ela falava dos assuntos e não acabava nunca. Nunca vi ter tanto assunto sanguíneo, né? Eu não conseguia chegar em lugar nenhum. E eu não sou expansiva assim, eu sou mais na minha, eu sou reservada. E eu me sentia muito mal educada, né? Porque eu vou ter que expandir como ele. Aí, gente, com o tempo, a gente vai se ajustando. E hoje eu consigo me ajustar ao tempo dele. Entendi que eu não precisava mudar o meu marido. Eu achava ele muito distraído, continuo achando. Mas agora eu sei que ele é ar. E o ar dispersa. E quando ele dispersa muito, eu vou tentando ajudar ele a juntar aquele monte de dispersão para poder organizar, né? Lila, foi você, né, Lila? Lila. Então, a gente vai aprendendo e se relaciona muito melhor. Você não vai ficar esperando o teu marido aquilo que ele não vai te dar. Você não vai ficar esperando do marido fleumático que ele seja aquele comunicativo que vai chegar na sua casa e contar tudo que estava acontecendo, tudo que é nos mínimos detalhes, porque ele não vai. Para ele nem importa os mínimos detalhes, né? Nem importa. Então, gente, é diferente você entender como ele funciona e ajudá-lo a se motivar. Por quê? Vamos para as características. A gente entendeu a estrutura? O fleumático é um temperamento muito pacífico, né? Quando tiver briga no ambiente, começo de briga, ele tá ali para apaziguar, para equilibrar, para ajudar. Ele é um diplomata, ele faz o meio de campo para acalmar aquele ambiente. Ele é a calmaria dos ambientes. Graças a Deus tem fleumático no mundo, graças a Deus tem sanguíneo, tem colérico, tem melancólico, porque cada um, gente, representa uma parte da divindade na Terra. Essa paz do fleumático é maravilhosa, mas ela pode se tornar passividade, apatia, omissão, indiferença, não vou fazer, né? Então, essa paz que ele tem ajuda nos ambientes mais conturbados. Então, quando tem um fleumático no lugar, é garantia de uma certa paz, porque ele é aquele que não quer brigar. Então, você quer brigar com o fleumático, mas olha, para ele brigar, ele tem que estar com muita disposição para brigar. Caso contrário, não vai acontecer mesmo. Não vai rolar. Porque ele não é de briga, mas se ele entrar na briga, você sai de perto também. O fleumático não é reativo, ele não é impulsivo, ele não é dado a reações, explosões emocionais. Mas o fleumático é gente. Então, se ele é gente, ele explode. Você quer ver um fleumático explodir? Pressiona ele. Quando o fleumático vive sob estresse, burnout, pressão, cobrança, crítica, não dorme bem, ele tende a explodir. Então ele fica explosivo e às vezes ele se confunde com um sanguíneo, um colérico. Mas ele é fleumático, mas ele está sob pressão. E sob pressão é a água que você colocou numa panela e acendeu o fogo. Quando você acende o fogo, o que acontece com esta água? Entra em ebulição. A água em ebulição expande. Gente, quando um fleumático perde o seu equilíbrio, ele se sente tão mal, é como se você tirasse o chão dele. Ele fica suspenso. E aquele estado dá uma perturbação tão grande nele que ele explode intensamente. Ele pode gritar alto, ele pode perder a cabeça. Então, assim, não provoque a ira de um fleumático, porque ele não está acostumado com esse local. Então, ele perde o seu autodomínio e é muito, muito ruim, tá?
Então, assim, ele é pacífico, ele é da paz, mas ele também pode entrar em estado de ebulição, porque ele é água. Ele pode se tornar uma tsunami. Sabia, né? Pode se tornar uma tsunami. Alguém aí vira tsunami de vez em quando? Eu viro. Porque eu sou uma fleumática super, super, super da paz, super tranquila, detesto conflito, detesto briga, me incomoda sobremaneira como todos os fleumáticos, né? Nós temos esse traço, essa característica que é detestar briga, né, Jaqueline? A gente deixa brigando sozinho, né? Porque a gente prefere ter paz do que ter razão. É ou não é? A gente detesta briga e conflito, gente. A gente gosta da paz. Pra que isso? Deixa isso pra lá. Nós somos assim, deixa pra lá. Pra que isso? A vida é tão curta. Tem motivo? Que motivo pra fazer isso? Não tem motivo. A gente não enxerga motivo pra briga, né? Não tem motivo pra brigar. Então a gente é essa tranquilidade. Muito tranquilo, mas pode entrar em estado de ebulição, tá? Então tomem cuidado. Ele tem paciência, ele é compreensivo, ele é empático. É um dos temperamentos mais tolerantes, ele tem mais tolerância. Ele entende o diferente, ele entende o outro, ele consegue compreender e conviver bem com todo mundo, ele é fácil de lidar. Claro que ele tem as dificuldades em lidar, né? Muita. Exatamente, Vitória. A gente sabe o que é uma calmaria de um laguinho plácido e a gente vira tsunami de vez em quando. Que é um perigo. É um perigo. Depois a gente se arrepende, né? Fala coisa que não devia. É horrível, explode. É raro, exatamente. Não é uma coisa que vai acontecer todos os dias. Se tiver acontecendo, busca o seu processo de autoconhecimento e vai cuidar de você. Vai cuidar de você. A Lila tem um marido que é assim, tranquilo até demais. Lila, quando esse marido é muito pacífico, ele beira a omissão. Então, assim, ele se omite, ele não dá o parecer dele, ele não fala quando precisa, ele não faz quando é requisitado. Ele precisa buscar o processo de amadurecimento para ele sair desse estado. Quando ele busca um processo de amadurecer, de se transformar, para isso ele tem que entender que isso é importante. Para isso você precisa dialogar com ele sem melancólica, sem cobrar, sem criticar, numa linguagem bem não violenta. Tá? E sem exigir dele mais do que ele pode dar. Uma conversa sem essa rigidez. Bem franca, bem comunicação não violenta, mostrando o quanto que eu preciso tanto de você, marido, que você possa me auxiliar nisso, que você possa fazer isso para que o nosso relacionamento alcance tal, que a dinâmica do nosso lar possa ficar bom para todo mundo. Eu estou me sentindo assim, não você me faz sentir assim, não. Eu me sinto assim, eu estou me sentindo assim. E eu gostaria muito que a gente pudesse chegar neste ponto. Você pode me ajudar nesse ponto, tá? Sem aquela cobrança, que é uma coisa muito natural do melancólico. Ele se cobra e cobra o outro. Se cobrar um fleumático, ele entra na pressão e ele trava. Sabe, empaca. Ele empaca porque ele não consegue sair do lugar. Ele acha que ele não tem força para isso, então ele para. Já que é assim mesmo, ele para tudo, tá? Então não adianta com o fleumático, não adianta entrar nesse estado de cobrança, de pressão, de crítica. O fleumático, ele é conciliador, ele esquece, deixa pra lá, ele perdoa fácil, né? Super tranquilo, deixa pra lá, perdoa. Agora ele tem uma dificuldade, gente, que é a falta de motivação e uma baixa dose de energia. Isso ele sente, está nele, tá? Então ele não vai ter a energia, mas nunca, de um colérico. Então você andar no ritmo de um colérico, gente, é muito difícil. Porque o fleumático, ele precisa descansar mais, ele tem uma dose mais reduzida de energia. Então ele precisa desse descanso, né? Ele precisa dormir bem, ele não tem uma motivação natural de vou acordar, vou para academia às 5 da manhã, vou fazer um treino. Ele precisa aprender a ter essa motivação, ele precisa aprender a fazer. Então, quando a criança é pequena, nós vamos ajudá-la na sua motivação desde
cedo, você vai ter, amém, Lila, você vai ter essa sabedoria. Nós vamos te ajudar, Lila, nesse processo. Vai ser um processo interessantíssimo, viu? Então você precisa ajudar na motivação natural dessa criança. Quando o fleuma já cresceu e já tem problemas que essa motivação não conseguiu acionar, não foi estimulado, não confia em si mesmo, não entende, né, que na vida adulta você tem que fazer coisas que você não gosta, né? Mas é necessário, precisa ser feito. Então você precisa muito de um diálogo franco, sabe aquele diálogo da disciplina positiva, né? Firmeza com gentileza, mas muita gentileza. Ele precisa entender. Ele é muito racional. Ele é muito inteligente e racional. Então ele precisa entender o porquê. Ele precisa entender a importância. Quando você consegue demonstrar sem exigências e cobranças, demonstrar numa conversa gentil, sincera, franca, como você se sente, o que você precisa, o que você gostaria que ele te auxiliasse, motivasse, ele entendendo, ele vai. Quando ele pega um ritmo, ele tem um ritmo próprio, né? Quando diz a balada na carreira, ele vai embora. Ele fica numa constância. Ele tem em si a constância. Então, por isso que os fleumas tendem a ficar muito tempo num trabalho, no emprego. Diferente do sanguíneo, que gosta de subir, descer, subir, descer, subir, descer. O fleumático, ele gosta da constância. Ele tá ali, é aquele devagar e sempre. Sempre, 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 sempre tá ali. Tá ruim, mas ele tá ali. Tá bom, ele tá ali. Às vezes ele precisa fazer modificação, ele precisa sair daquele estado, mas ele não sai da zona do desconforto que está confortável. Ele não sai, tá? Então, essa característica é muito séria no fleumático. Porque ele pode entrar num estado ali de congelamento. E ali ele fica, tá ruim, mas eu vou ficar. Não tem plano, não tem meta, não tem sonho. Tá ali. O que você quer pro seu futuro? O que você tem de sonho? Não tem sonho. Também tá bom do jeito que tá. Não tem assim uma ambição, mas também não tem sonho. Raramente tem meta. Então você precisa, fleumático, ter ideais nobres. Você precisa se doar. Se doar para o próximo. Encontrar uma causa onde você possa ser um voluntário que doe de si, que expanda de si mesmo. Por quê? Por conta do fleumático não reter as impressões, sejam elas boas ou elas ruins, quando ele tem algo que lhe dá prazer, ele tende a quê? A entrar numa avareza. Então é aquele assim, se você pegar o brigadeiro dele que ele deixou Gente, quer ver um fleumático bravo? A brava aqui, né? Come o brigadeiro dela que ela guardou para depois da live. Mentira, não guardei. Queria, mas não tenho. Então, ele deixou um brigadeiro para depois. Você foi lá e comeu sem pedir permissão. Ele vai ficar bem bravo. Por quê? Ele retém as coisas que dão prazer naquela tentativa de reter as coisas, porque ele não consegue reter nem o que é bom, nem o que é ruim, nem a mágoa, mas também não vai reter aquele agrado, ele não vai reter. Então ele tem que tomar cuidado com compulsão alimentar, ele tem que tomar cuidado de reter as coisas e não querer doar de si. Então, quando ele encontra prazer em doar algo de si, gente, ele deslancha, ele alavanca no seu processo de transformação e amadurecimento. Eu amo ensinar, eu amo estar aqui. Esse é o meu pagamento, eu tenho uma satisfação pessoal gigantesca. Eu encontrei o autoconhecimento na minha vida em 2010. E em 2010 mesmo eu apliquei em mim e já comecei a dar curso. E dar curso, e nunca mais parei. Eu encontrei assim meu propósito. Hoje eu leciono. Eu sou professora universitária. Eu tenho um prazer enorme em dividir meu conhecimento. Eu gosto de fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu não posso reter para mim. Eu me sinto mal quando eu guardo. Houve muito tempo na minha vida. Eu fui uma jovem calada. Eu entendia as coisas, eu lia muito, eu estudava muito, mas eu não compartilhava com ninguém. Aquilo me fazia um mal tremendo, me dava um vazio. Eu era provocada a falar e nada. No grupo de jovens, nada. Eu sabia e nada.
Aí depois, com o amadurecimento, com o tempo, com o mestrado que eu tive que fazer, a vida foi me convidando a expandir e, poxa vida, o prazer, o meu propósito eu descobri ali, né? Eu gosto de ensinar. Então eu faço isso, gente, com um amor imenso, porque eu estou expandindo de mim e dominando uma má tendência que é de reter conhecimento, tudo pra mim. A única coisa que eu retenho, gente, além dos brigadeiros que vocês já descobriram, são os livros, né? Que o meu marido, ele como um bom sanguíneo, ele sai distribuindo livro para todo mundo. Aí eu preciso do livro para fazer um trabalho. Cadê meu livro? Aí ele põe o nome dele nos meus livros, olha só. Eu escrevo lá, Michele, ó, retendo, né? Ele vai lá e coloca Fábio e Manu, tá de todo mundo. Aí ele empresta meus livros, os livros somem. Pra onde que você emprestou pra quem? Ah, não sei, deve ser pra alguém. Não, acho que foi pro outro. Não faz. Gente, sanguíneo emprestou, acabou, né? Ele não sabe pra onde foi. Aí eu fico brava com ele. Você não pode pegar os meus livros porque eu preciso pra estudar. Ó, a avareza. É meu, né? Mas é só isso, gente. Do resto, é roupa, calçada, é bolsa, pode levar. Tô nem aí. E eu sou assim, né? É muito mais que ele, assim. Pode levar. Mas eu aprendi que eu precisava abrir mão, né, dessa parte do conhecimento. Então eu estou aqui com vocês porque eu amo muito, muito, muito. E eu quero compartilhar isso que mudou a minha vida. Me mudou enquanto pessoa. O fleumático, ele é muito inseguro. Então, às vezes, ele não decide as coisas. Ele espera que alguém decida e resolva por ele, tá? Então, se tem alguém aí de temperamento quente, vocês têm uma força de dominação. O fleumático, um temperamento frio, então ele tende a ser dominado, a esperar que alguém faça, que alguém decida por ele. O que a gente vai fazer no final do ano? Ver o que é melhor, né? Então, quando ele vai se amadurecendo e desenvolvendo, ele passa a decidir e a influenciar. E ele deixa de ser indeciso e inseguro. Vou contar para vocês a história de uma fleumática que foi escolher um vestido de noiva, eu. Então fui eu com a minha mãe colérica. Minha mãe é colérica, então ela foi me moldando a vida inteira, gente. Eu sou a fleumática mais rápida que eu já vi na face da Terra. Além de prático, porque os fleumáticos são práticos, eu sou muito rápida. Só que para algumas coisas eu sou meio lenta, né? Então eu vejo que tem em mim ainda muita lentidão, mas no geral, todo mundo fala que eu sou rápida demais. Porque eu sou prática, eu não gosto de ficar inventando muita coisa, não. Tem que fazer, eu já vou lá e começo a fazer, né? Então, eu fui escolher meu vestido de noiva. Fleumática, indecisa, demora para decidir, pensa muito, né? Pois bem, cheguei na cidade vizinha, entrei na primeira loja que eu vi um vestido lindo na vitrine e disse, quero provar. Provei o vestido, virei pra moça e falei, é esse, tá? Vou levar. A minha mãe colérica quase infartou, né? O quê? Você não vai visitar as outras lojas, ver outros modelos, ver outras coisas? Falei, não, é esse aqui, eu gostei, é esse que eu vou levar. E eu sou muito assim. Eu decido na hora, não tem essa de aqui, ali, ficar indecisa mais, mas isso foi trabalhado. Eu precisei trabalhar. Quantos empregos, eu não vou nem falar quantos empregos eu tenho, eu trabalho bastante. Então eu sou uma fleumática que não para. Tem fim de semana que eu não consigo parar. Quando eu consigo parar para assistir uma série, gente, é um acontecimento. Então assim, eu coloquei um ritmo para eu não me amolecer, né? Então eu trabalho de manhã, de tarde, eu leciono à noite, eu tô com vocês aqui no digital, eu tenho meu trabalho de direção espiritual, então eu não paro. Então é uma fleuma que está sempre em atividade, estudando, crescendo. Por quê? Porque eu preciso disso, porque eu me conheço e eu sei onde está ali o meu calcanhar. Quando eu paro, se eu parar mesmo, eu tomo posse da minha fleumatice, aquilo pode me consumir. Tá? Tem coisas a corrigir? Muitas, por isso que eu tô nesse processo de desenvolvimento muito grande, tá? Motivação natural eu não tenho, então eu vou trabalhando a automotivação em mim para eu fazer as coisas e aí eu vou conseguindo. Então você pode mudar as características do seu temperamento, basta você se conhecer, você se comprometer e usar as ferramentas corretas para você se transformar. A gente não pode ter aquela coisa de muleta, sabe? Mas eu sou impulsivo porque eu sou sanguíneo. Eu faço essas coisas porque eu sou fleumático. Eu deixo de fazer ou eu faço porque eu sou isso, aquilo. Gente, nada disso. Porque a gente pode modificar essas características aí. Tá no nosso querer. Tá no nosso querer.
Ele tende a ser calculista, gente. Então, muito racional, calculista, às vezes beira o cinismo. Vocês já perceberam isso? Então, muito cuidado com isso, tá? Porque ele tem uma frieza, né? Até para raciocinar. Quando tá acontecendo um negócio ali, um desastre, tá todo mundo. Você pega o sanguíneo, às vezes ele tá desesperado, gritando, andando para lá e para cá sem saber já o que fazer. O colérico às vezes já entrou no estado de erupção, precisa do fleumático ir lá resolver o negócio. Porque ele age com frieza, resolve, calculista e sai. Racionalmente, isso é muito bom. Agora, usar o cinismo e o calculismo para magoar, para ofender, para ferir, aí você vai ter um problema moral que precisa ser trabalhado em você. Combinado? Então, assim, dá para você vencer todas essas dificuldades aqui. O fleuma, ele tende a ser bem-humorado. Quando um fleuma convive com o sanguíneo, eles dão muita risada, porque o sanguíneo, ele é muito alegre, ele é muito comunicativo, ele é muito divertido, ele gosta de diversão, né? Ele gosta das coisas boas da vida, as coisas difíceis ele tende a fugir. Gente, não é fácil não. E aí, o fleuma, como ele é muito leve, ele tem um bom humor. Se ele tá saudável, se ele dorme bem, se ele cuida de si, faz seu processo aí de autoconhecimento, ele vai ser um fleumático muito leve. Às vezes é confundido até com sanguíneo, né? Muitas vezes me falam, você é sanguíneo. Eu falo, não sou. Não sou. Eu costumo falar, eu perco amigo, perco marido, mas eu não perco a piada. Porque é meu, às vezes eu tenho que controlar aquilo, porque senão eu perco, sabe, você perde a linha assim? Você fala, tô parecendo uma adolescente, né? Uma senhora de 40 e tantos anos. O Fábio sabe disso. Ele fala, você é a fleumática mais sanguínea que eu já vi. Pior do que eu. Não, mas é pior mesmo. Porque eu perco o marido, mas não perco a piada. É muito meu, assim. Eu gosto dessa leveza, eu sempre fui assim, né? Quer dizer, eu era mais contida. Depois de viver com sanguíneo, isso aflorou mais. Então, ele tem esse bom humor, tá, gente? É fácil de você lidar com o fleumático quando você não pressiona ele. Não pressiona a gente não gosta. E se a gente estiver quietinho no nosso canto, tá tudo bem com a gente, tá? Não tem nada de errado com o fleumático quietinho. Tá tudo certo, é ele sendo ele mesmo. Se eu chego num lugar e eu não conheço direito as pessoas, eu fico na minha. Se alguém me provocar e conversar comigo, eu converso. Se ninguém conversar, eu também não converso. E tá tudo bem. Esse é o meu jeitão. Eu tenho um jeitão mais calado. Quando precisa falar, eu falo muito também. Meus alunos sabem disso. Então, ele é aquele que se ele ficar quietinho no cantinho dele, tá tudo bem. Tá certo, tem que tá ok. Já um sanguíneo não, ele não conhece ninguém, mas ele já conversa com todo mundo, sabe o nome de todo mundo, a profissão de todo mundo, quantos anos cada um tem, o que gosta de fazer, qual que é o partido político, o que ele... Tudo. O sanguíneo tem esse poder, né? O fleuma não, gente. Mas se você, depois que ele passa a conhecer a pessoa, que ele confia, aí ele deslancha também, ele também vira um conversador, tá? Mas se ele estiver quietinho, reservado, não força ele a ficar falando. Pra quê? Ele não é assim, né? Nossa, gente, eu já perdi emprego quando eu era jovem também, gente. Eu fui trabalhar meu primeiro emprego com 14 anos de idade no comércio. 14 anos, maturidade zero. Autoconhecimento zero. Fleumática na raiz. Imagina eu atendendo os clientes no comércio, com aquela cara de paisagem. Eu fazia o meu melhor, mas o meu melhor ainda não mostrava nem os dentinhos. Era séria, muito séria, né? Aí eles falaram, não vai dar certo não, minha filha. Aí eu fui pro outro. No outro eu já comecei a melhorar um pouquinho, mas eu vi que não... Demorou, né? Demorou. Quando eu entrei no processo de autoconhecimento é que eu me transformei. Então, gente, a gente se modifica com o tempo. Então, se o fleumático tá quietinho no canto dele, não tem nada de errado com ele. Ele só é quieto. Às vezes, ele precisa de um tempo, todo dia, de um tempo para organizar sua cabeça, para organizar seus pensamentos. Chega do trabalho, tem a rotina da casa, tem filho, tem marido, tem agora esse monte de coisa no WhatsApp. É muita coisa, né?
Então, ele precisa de um tempinho para organizar a sua cabeça, ficar ali quietinho e tá tudo bem, ele não tá triste, ele não tá passando mal. Beijo, Liz! Ele só está sendo ele mesmo, tá? Então, tudo bem, respeita o reservado. Eu já encheram muito meu saco por causa disso, gente. Ai, porque você é muito calada. Ai, porque você é muito quieta. Ai, porque você não fala o que você sente, você não fala o que você pensa. E quanto mais a pessoa fala isso, mais quieta eu fico. Não é pirraça, gente, é porque a gente trava. Sabe aquele burrinho que trava? A gente empaca. A gente não consegue fazer o contrário. Então, deixa o fleuma em paz, tá? É isso aí. A lentidão do fleumático. A lentidão é uma questão. Ele pode não ser lento no seu fazer do dia a dia, porque ele foi treinado. Então, gente, eu na cozinha sou um avião. Só que eu deixo uma louça pro marido que vocês não têm ideia. Eu sou um avião, eu faço super rapidão. Rápido. Mas às vezes para entregar um projeto do meu trabalho eu demoro. Eu tenho um ritmo, né? Então eu preciso aprender a melhorar esse ritmo, até que eu aprendo a melhorar esse ritmo. Então com o tempo, tá, gente? A gente vai sendo mais rápido. A velocidade para decidir coisas... Aí a gente dá uma travadinha às vezes, né? Então, o fleumático tem que tomar muito cuidado com esse estado de lentidão para isso não se tornar a procrastinação. O fleuma procrastina? O fleuma é preguiçoso? Não. O fleumático, ele é reservado. É o temperamento frio e úmido, ele é na dele. Ele é mais quieto, mais calado, mas ele também pode ser bem falante, né? Como vocês estão percebendo. Mas ele tem essa coisa de ser mais reservado. Não é que ele é preguiçoso, não. Ele é reservado. Ele é na dele. Ele procrastina? Se ele... Sim, os melancólicos também são muito quietos, Lila. E aí, melancólico casado com fleumático precisam tomar cuidado para que não se perca o diálogo, que todos os temperamentos e o casamento ao longo dos anos, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Para não perder o diálogo. Mas os fleumáticos com melancólicos precisam tomar mais cuidado ainda. Porque o melancólico também é muito quieto, calado, reservado. E o fleuma, se não conversar com ele, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, vocês precisam desse trabalho, desse esforço para manter o diálogo. O sanguíneo precisa fazer o esforço para ouvir, né? Porque às vezes ele fala, mas ele ouve pouco, ele percebe pouco o outro. Então o fleumático não tá legal, ele não tá nem percebendo, porque ele fala, né? E ele não consegue ver, sentir e perceber o outro. A mesma coisa o colérico. Às vezes não tem paciência mesmo para sentir e perceber o outro, tá? A gente vai fazer uma live só para relacionamentos. Seja bem-vinda, Lu! Fazer uma live só de relacionamentos, é bacana, né? Vocês têm interesse? Se tiver, eu já preparo aí sobre os casais pra gente falar o que precisa tomar cuidado aqui e ali. De filhos também é muito bacana. Eu tenho formação, gente, em disciplina positiva pela Positive Discipline Association. Então, eu amo esse relacionamento mais positivo, sabe? E entre casais fica maravilhoso. É maravilhoso. Ótimo. Então, assim, esta lentidão, tome cuidado para não virar apatia, paralisia. Se o fleumático for dominado pela sua paralisia, ele não vai construir nada na vida. Ele não vai ter projetos, realizar metas, porque ele trava. E para ele, como ele é adaptável, tá tudo bem. Tá ruim, mas tá tudo bem. Ele pode passar uma vida inteira sem construir, sem realizar. Sendo que ele tem um potencial tão gigantesco, mas tão gigantesco. É um temperamento tão inteligente, mas precisa, para vencer todo esse estado, esse pacote, né, de más inclinações, de más tendências, que é o calculismo, a omissão, não falar quando precisa, não falar o que eu acho que é óbvio, uma certa indiferença, a apatia, a procrastinação. Para tudo isso, o fleumático precisa desenvolver o autoconhecimento, a sua motivação natural,
Ao encontrar em si um motivo de se doar ao próximo, de fazer algo, né, para se doar ao próximo, porque isso vai fazer milagres na vida dele. Milagre, gente, vai mudar extremamente, tá? Muito. Exatamente, Lila, nós somos quietos, o fleumático e o melancólico é super quieto com aqueles que não conhecem. Depois que conhece, né, eles vão embora. Mas pode acontecer, por exemplo, num churrasco de família, que tá todo mundo ali conversando, o sanguíneo fazendo piada com todo mundo, o colérico fazendo piada e dando risada do sanguíneo, o sanguíneo pegando o pé do colérico, todo mundo falando, brincando, e o fleuma tá no cantinho. E ele tá triste? Não, ele só tá sendo ele não tá afim, né? Ele quer ficar ali com ele. Então ele tem que tomar cuidado para não se isolar demais, né? Isolamento demais é prejudicial para ele, para a família, para os relacionamentos dele. Mas entender que tem momentos que ele precisa estar ali para se organizar. Depois ele retorna, tá? O melancólico também precisa desse tempo aí para se organizar. Os temperamentos frios, eles pensam muito, gente. Temperamento frio é muito pensativo, pensa demais, tem que tomar cuidado com a síndrome do pensamento acelerado, sabe? Porque senão você gasta todo o teu HD, você cansa a tua energia mental. E aí você não consegue energia para construir, tá bom? Mas como a gente estava falando, para vencer todo aquele pacote de má tendência, de dificuldade, de fragilidade, fleumas, vocês precisam investir em autoconhecimento e conhecimento. Ler sempre, tenha sempre um livro para ler. Faça cursos que te engrandeçam, desenvolva o teu autoconhecimento, o teu desenvolvimento pessoal. Não para de estudar, nunca. Porque quando esse fleumático que tem essa habilidade de ensinar, essa paciência de explicar quantas vezes for para outra pessoa, eu não tenho problema nenhum de explicar 10 vezes para a mesma pessoa. Nenhum. Nunca tive. Não entendi, professor, desculpa. Não tem que pedir desculpa, não. Né? E a gente vai, explica. Eu não tenho problema nenhum. Adoro. Sabe? Aquela paciência. Então, quando ele percebe esse dom que ele tem, que ele pode dar de si, gente, ele deslancha, viu? Que bom, Eliana. Fico feliz que está fazendo sentido para você. Ele deslancha, gente. Então, faça este trabalho em si, fleumático. Leia, estude, não para. Não fica aprisionado em redes sociais, porque gasta a tua energia mental e você não constrói nada em si. Então estuda, alavanca o teu processo cognitivo, porque você tem uma habilidade maravilhosa, tá? Não se culpe por ser... Prof. Edivan, obrigada pela tua presença, viu, querido? Vamos marcar a nossa live? Tô esperando. O fleumático precisa se inspirar nas pessoas, andar com pessoas inspiradoras. Ai, mas eu não tenho, né? Se esforça para estar com pessoas que te desafiam a sair, te motiva. Gente, o meu sanguíneo me motivou demais. Porque ele me conheceu nessa época em que eu era fleumaticona raiz. E não tinha autoconhecimento. E ele sanguinão raiz, né? Então imagina, né? Se ele expandia, eu retraía. Ele expandia e eu concentrava. E aí que eu parei, eu terminei o ensino, né, na escola e eu queria fazer uma faculdade. Mas como eu ia fazer isso? Eu não tinha dinheiro para pagar isso. Eu trabalhava para pagar minhas despesas. Meus pais não iam conseguir ajudar. O que eu ganhava eu não ia conseguir. Então, como uma fleuma não trabalhada, eu desisti. Tava ruim, fiquei sem estudar um tempão. Tava bom por isso, ficou por isso mesmo. E ele dizia, com esse potencial que você tem, imagina, não, vamos fazer, você vai, chuta a bola e vai pro gol, né? Ele vive meio assim. E aí eu acreditei e fui, gente. Eu fiz a minha graduação em Direito, eu sou formada em Direito. Eu fiz aí um tempo também pedagogia, mas eu dei uma pausa. E eu tenho mestrado também em Direito. Ele me motivou a tudo isso. Ele me motivou a fazer aula de canto. Eu canto afinadinho, gente, mas não vou cantar para vocês porque eu ainda não desenvolvi isso em mim. É uma coisa que eu estou trabalhando para expandir e oferecer também.
E ele me motivou a fazer curso de oratória. Esse eu avacalhei, não dei conta. Mexia tanto com o meu íntimo de fleumática retraída que eu não conseguia, eu fugia, eu não fiz. Eu nunca fiz curso de oratória. Mas não ia precisar, né? No futuro eu ia descobrir o meu talento com a comunicação. Obrigada, viu, Fabinho? Eu não vou cantar, não. Mas eu preciso motivá-lo. Porque eu sei como que o sanguíneo, ele voa, né? E ele dispersa. E ele precisa concentrar para realizar, para produzir. Então eu ajudo a concentrar para produzir. E um ajuda o outro. E a gente se dá bem. Dessa forma, né? Então, como o Edivan falou, a gente precisa, enquanto fleumáticos, nos inspirarmos em pessoas, termos pessoas que nos motivam a sair daquele estado, daquela zona de desconforto, sabe? Se você não tem a sua volta, busca na internet, olha quantas pessoas. Quantas pessoas podem te motivar e te influenciar, tá? Se precisar, eu tô aqui, eu adoro motivar. Tá vendo? Adoro influenciar. Não sou influenciável, mas gosto de influenciar para o bem. Eu me sinto tão feliz quando eu vejo que alguém pode ser mais, ele pode ser mais feliz. Eu faço isso com meus alunos e eu sinto que isso é uma missão. Então você consegue encontrar o teu propósito e desabrochar, né? Também é assim, né, Thelma? Você que também convive com sanguíneo. Então a gente pode, gente, ter relacionamento muito mais saudável quando a gente conhece os temperamentos. Porque eu vou entender o temperamento do outro. Poxa, não adianta eu cobrar dele que ele seja igual a mim, que ele não vai ser nunca. E eu não vou ser igual a ele. Quais são os pontos positivos, os pontos fortes que esse temperamento tem? Esse. Coloque em evidência. Mostre pro teu parceiro, pro teu namorado, pro teu marido, pro teu noivo, esses pontos que ele tem em evidência, que ele tem de bom. Porque às vezes ele não confia em si mesmo. E quando a gente é criticado, a gente se sente minado na nossa autoestima e aí a gente não faz mesmo. Aí a gente para. É assim, Ana Raquel, o fleumático é um temperamento muito influenciável. Então, muito cuidado com as nossas crianças. Cuidado ao educar uma criança. Cuidado com o ambiente que ele está, com as amizades que ele anda. Ele é um temperamento bastante influenciável, tá? Mas quando ele descobre em si o seu poder, ele passa a influenciar. Meus amores, é isso que a gente tinha para vocês hoje, mas não só isso, né? Eu tenho um mini e-book que eu preparei para vocês com todo carinho, com tudo que a gente falou aqui na live e muito mais, para quem tiver aqui e para quem tiver no nosso grupo no Instagram, o nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo no WhatsApp, o Temperamento Fleumático. Se você quiser receber, eu vou agora direcionar esse livro, esse e-book para todas as meninas, é só mulher hoje, né? Que estão lá no nosso WhatsApp, é só mulher. Mas é para todos. Quem quiser, é só depois, ao final da live aqui, digita nos comentários da live, eu quero. Eu coloco ou no meu direct, tá? Que eu mando pra vocês, tá bom? Eita, Edivan, aí é um sanguíneo com uma colérica, é fogo no parquinho, né? É fogo no parquinho, um é reativo daqui, ou até dali. Maravilhoso. Só que bom que, ó, o aporte é seco, o outro é o aporte úmido. Uma maravilha, uma beleza, né? Como Deus é bom. Michele, manda pra mim assim que eu terminar aqui, tá? Eu sou calma e tranquila assim, viu, Edivan? Eu sou calma e tranquila, graças a Deus. Mas às vezes eu saio da casinha. Aí eu saio da casinha feio. Gente, então é o seguinte, ó. Vocês vão digitar eu quero a hora que eu terminar a live aqui, tá? Porque agora eu não consigo registrar todos vocês, tá bom? É o seguinte, Ana. As próximas lives são do temperamento sanguíneo e do colérico. Só que, como que eu faço? Eu faço uma enquete. O mais votado é a próxima live. Então, amanhã eu já lanço essa enquete. Mas eu desconfio que vai ser do sanguíneo. Porque o sanguíneo, geralmente, ele fica em segundo lugar nas minhas enquetes. Só que dessa vez, quem ficou foi o fleumático. Então, provavelmente, a próxima live, o próximo workshop é do temperamento
Sanguíneo, eu acredito que sim. E é uma delícia, gente. Que bom que Deus deu os sanguíneos pra gente, né? Ah, gente, sanguíneo é tudo de bom. Eles são distraídos? São, mas são maravilhosos, né? É isso, esse aí, ó, é o celular que o Fábio colocou. É só entrar no WhatsApp aí nesse número, tá bom? Sanguíneo é tudo de bom, melancólico tem uma ordem, planejamento, uma seriedade para fazer, um porto seguro, gente, não é? E os coléricos tem uma força, uma determinação de realizar, não se abate com as coisas, luta para conquistar e não para, é tudo de bom, gente, é tudo maravilhoso. Deus nos deu temperinho na vida, cada um com a sua característica. Eu sei, Edvan, que você... A gente reconhece pelo sorriso, né, Edvan? A gente que estuda, Edvan, nós estudamos temperamento, a gente reconhece pelo sorriso. Eu olho assim e falo, nossa, que sorriso farto, só pode ser sanguíneo. Porque é demais, gente, né? É um bom humor, vocês falam sorrindo. É interessante isso, né? É muito legal. Então, seguinte, quer o e-book? Digita eu quero depois que terminar a live. Combinado? Coitado, Bia! Sério, Bia, que você é sanguínea? Que delícia, mulher! Muito bom, viu? É muito bom. Então, e também, gente, quem precisar, eu quero aprofundar no meu temperamento, eu quero desenvolver o meu temperamento, eu quero ter certeza do meu temperamento, eu quero aprender a lidar com meu marido, com meu filho, com a minha filha, ajudar meu filho a se desenvolver. Nós temos um trabalho aqui de consultoria, tá? Então eu vou atender só você, eu e você, tirando todas as suas dúvidas, conversando sobre todas as características, a estrutura do seu temperamento, os seus pontos frágeis, os seus pontos fortes, e nós vamos te levar àquele ponto que você deseja, tá? Então, quer participar da consultoria? Para esse mês, temos algumas vagas, tá? Para o mês que vem tá mais tranquilo. Esse trabalho de consultoria é maravilhoso, gente. Muda muito a vida das pessoas que estão aqui com a gente fazendo esse trabalho, tá? E eu tô aqui todos os dias no Instagram oferecendo um pouco do meu conhecimento para vocês, tá? Então, participem aí das enquetes para eu saber o que vocês desejam, o que vocês querem aprender, para que a gente possa ajudá-los. Meus queridos, foi uma bênção estar aqui com vocês hoje. Cida, obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui. Eu adoro esse trabalho e eu só consigo estar aqui graças a vocês. Então, obrigada. Deixa o like aqui, tá? Por favor, deixa o like na live. Marca aqui algum amigo que você acha que é fleumático ou que conviva com o fleumático para que ele possa entender um pouquinho mais desse temperamento tão interessante, tão adaptável, tão camaleão, que precisa ser conhecido, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, Rosane, de todo meu coração. Beijo para cada um de vocês, espero a curtida de vocês aí, tá bom? Boa noite a todos, que a paz de Jesus a invada os lares de todos, tá bom? Grande beijo, até a próxima live, tá, pessoal? Tchau, tchau!